Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos de abolição no Brasil. Estamos com a historiadora Clícia Maria Miranda, a doutora em História pela USP, a natural de Madureira e convicta portelense. Clícia, muito bem-vinda. Obrigada, Ana Flávia. Clícia, por favor, fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como você construiu seus interesses de pesquisa e como você se constituiu como a mulher negra, historiadora, pesquisadora, ativista. Bom, obrigada, Ana Flávia, pelo convite. Eu gostaria primeiro de destacar a importância desse seminário internacional e um espaço que proporciona troca de saberes com pesquisadores do Brasil, pesquisadores e pesquisadoras negras do Brasil inteiro e internacionais. Então, queria destacar e parabenizar a organização e parabenizar esse evento que eu espero que tenha aí continuidade. Bom, meu interesse, né, por hoje o que a gente mergulha do que é o pós-abolição, ele veio por uma via que não foi uma via do campo acadêmico inicialmente. Eu fui praticante de capoeira durante muitos anos e quando eu ingressei na universidade intensificou essa prática e eu fui investigar e fazendo as disciplinas, poucas disciplinas trabalhavam com cultura popular, basicamente pensar sobre as experiências negras era pensar, por exemplo, no âmbito somente da escravidão. Então, eu fiquei com uma lacuna. Eu concluí a graduação na década de 80, então ainda era um campo, né, pelo menos na universidade da qual eu me formei, em desenvolvimento. Então, eu fui de forma solitária mergulhar numa bibliografia cujo interesse era sobre capoeira, né? E tentar pensar. Então eu li, inclusive, a capoeira no Rio de Janeiro, que era o que me interessava, e me chamou a atenção uma organização chamada Guarda Negra, e eu fiquei muito curiosa quando eu comecei a ler a respeito sobre uma discussão historiográfica que pensava a Guarda a partir de uma ausência de uma agência, sabe? Então aquilo me incomodou e eu falei assim, eu quero aprofundar esses estudos, e então eu fiz a minha monografia um pouco a respeito disso, e já pensando num projeto para o mestrado. Então eu terminei a graduação e algum tempo depois eu fiz um projeto e consegui desenvolver muito intrigada, né, com essa ideia de que essa organização negra não tinha uma agenda própria e um projeto próprio, sempre muito vinculada, por exemplo, a uma concepção de que ela era um braço do Império, e eu ficava um pouco incomodada com essas leituras de uma ausência de uma agenda própria, de um protagonismo negro independente, né? É como se a Guarda fosse um boneco, e eu ficava muito incomodada com essas interpretações. E aí eu falei, bom, eu acho que é aí que é o meu caminho, que eu quero investigar essas experiências. A ideia era também investigar as experiências desses homens negros no Rio de Janeiro a partir da Guarda Negra no pós-abolição, né, recente, né, logo depois de 88. E é interessante você falar isso, porque a Guarda Negra foi a organização política que foi reconhecida, mas ela foi reconhecida para ser criminalizada e ridicularizada, e como se outras organizações negras não fossem possíveis, e outras conexões entre essas organizações. Por exemplo, na minha pesquisa, eu reconheci a existência da Sociedade Cooperativa da Raça Negra. Você fala no seu trabalho da Liga dos Homens de Cor, né? Eu trabalhei no mestrado com o Clube Republicano dos Homens de Cor, e também encontrei uma outra organização chamada
a Sociedade Familiar de Dança Prazer da Violeta, ali na região da saúde da Pequena África. Como que você analisa a Guarda Negra nesse contexto? Assim, você fez uma imersão mesmo nos sujeitos, nos lugares que transitavam, nessa complexidade da Guarda Negra. Como que você analisa essas leituras que foram feitas posteriormente? Bom, primeiro eu queria destacar que quando você coloca... Eu fiz o meu mestrado em História Política, né? E eu acho que já fazendo História Política, pensando a Guarda Negra, é pensar uma outra dimensão para esses sujeitos que estavam ali no pós-abolição e que pautavam algumas agendas que depois eu fui investigar, porque há uma concepção da Guarda que ficou primeiro consolidada dentro da historiografia, de que, tanto é que se chama muitas vezes a Guarda Negra da Redentora, de que era uma organização construída para pura e simplesmente a proteção da Princesa Isabel. Isso me incomodava muito. Eu lembro que, inclusive, quando eu estava escrevendo a dissertação, eu fui fazer pesquisa na Biblioteca Nacional e, num dos intervalos, eu fui beber uma água lá de fora e eu ouvi um diálogo entre dois homens negros e um deles falava: "Olha, cara, a sua sorte foi a Princesa Isabel." E eu imersa, pesquisando, e aqui essa memória da abolição vinculada pura e exclusivamente, ligada à Princesa Isabel ou à assinatura imperial, me incomodava muito. Então acho que isso me instigou a pensar a Guarda de um ponto de vista político e me fez persegui-la e verificar que ela teve extensões, tentou ter extensões, né, no Brasil. Então você tem sinais de organização da Guarda Negra em São Paulo, em algumas cidades de São Paulo, na Bahia também, Minas Gerais. Então eu tentei, obviamente meu recorte espacial era o Rio de Janeiro, mas pensar essa organização para além desse espaço e pautando, porque observar, por exemplo, um dos estatutos da Guarda, né, que era combater qualquer ideia que fosse contrária à emancipação, de fato, e à liberdade desses homens negros, me parece que tem aí um componente e uma dimensão política associativa e política que é muito significativo. Então eu tentei seguir esse caminho e tentar, de alguma forma, desconstruir essa ideia que a pauta era pura e exclusivamente a proteção da Princesa Isabel e do Terceiro Reinado. Do Terceiro Reinado. Então eu tentei pensar por esse lado e eu acho que tem um pouco a ver com essa experiência de ser negra, né? De pensar que podemos pensar e construir nossas narrativas a partir de uma experiência que é própria nossa. E o interessante é que isso está nas fontes, né? Uhum. E não enxergar isso tem a ver com aquele problema, sim, que por muito tempo foi negado, sim, o racismo. Exatamente. Então, acho que e é curioso você falar, porque essa experiência de ser uma mulher negra, né, e você imprime um olhar quando você vai analisar um objeto que é muito particular. E isso acho que é relevante e é rico para dialogar com pesquisas e desenvolver outros trabalhos. Por muito tempo, vários dos que nos precederam ouviram essa coisa de que é preciso ter um distanciamento e que, portanto, nós teríamos condições comprometidas de fazer leituras sólidas, bem estruturadas sobre essa experiência negra, porque estaríamos muito próximos dos dilemas de tudo isso. Como você analisa isso? Olha,
procuro dizer que a gente precisa fazer um trabalho com paixão, não apaixonado, né? Assim, então, isso é a minha resposta de alguma forma. Assim, fazer com paixão é você... não tem como, por exemplo, não usar essa tua experiência pessoal e esse olhar que tem uma dimensão política, porque eu acho que não existe muita isenção, né? Existe construção de interpretações de um ponto de vista. Então, me parece que eu acho que a gente tem e é informado por experiências como a minha que me levou, né? Eu acho que quando você escolhe já um objeto de estudo, você já está comprometido de alguma forma com ele. Eu acho que a gente utiliza, né, as nossas ferramentas metodológicas, que também são escolhas, para analisar aqueles objetos que a gente escolheu e que tem a ver de alguma forma com esse dele. Então, dá para fazer com paixão, mas não de forma apaixonada, né? Com paixão e com toda a seriedade necessária. Exatamente. Então, muitas vezes me preocupa porque talvez, eu não sei se é uma forma de desqualificar o fato de você ter uma experiência vinda de lugares, enfim, por exemplo, esse lugar que, né, de ter sido uma pessoa que praticou capoeira há muito tempo, que me levou ao interesse por esses estudos e eu acho que a gente é capaz de fazer com qualidade, sem... E com participação. Exatamente. Muito obrigada, Clícia. Obrigada, Flávia. Espero que tenha sido bom. Eu gostaria de fechar com uma coisa. Na verdade, eu trabalhei durante muito tempo na área de documentação. Então, vendo esse trabalho que vocês estão fazendo de registro, parabenizar o Filó e vocês pelo trabalho, especialmente o Filó pelo trabalho no curso. Porque esses registros para a memória, por exemplo, do trabalho que vem sendo realizado é muito importante. Então eu queria destacar e aproveitar para parabenizar o teu trabalho. Tá bom?